Hoje iremos conversar sobre mais uma oportunidade de ressarcimento de créditos tributários, de potencial economia para as empresas envolvendo aí a área tributária. Bom, eu vou falar sobre o INSS, a incidência do INSS sobre verbas indenizatórias de caráter não habitual. No caso, isso não deve ocorrer em determinadas situações. Já é algo, de certa forma, antigo, esse assunto, mas até hoje ele continua sendo importante, obtendo decisões aí sempre recentes no nosso judiciário. Então nós vamos conversar sobre essa possibilidade que é muito importante aí para poder gerar economia para as empresas, trazer valores de volta ao caixa. Vamos lá! Bom, primeiro de tudo, o que são verbas indenizatórias? Bom, são todas aquelas verbas que não são destinadas a retribuir o trabalho. Por exemplo, auxílio-doença não é uma verba destinada a retribuir o trabalho, né? Esse pagamento ele é feito para um funcionário que está doente, que não está trabalhando. E todas as empresas, elas são aí obrigadas a, sobre todos os valores que elas pagam seus funcionários, o valor do salário, a aplicarem então a contribuição previdenciária patronal, o INSS, e realizar esse pagamento. E acontece que o fisco, de forma tradicional, sempre incluiu aí na base do INSS todas as verbas, mesmo aquelas que não são destinadas a retribuir o trabalho, como as verbas de caráter não habitual, de caráter indenizatório, auxílios, como eu comentei. Então, isso começou a ser discutido judicialmente, muitas empresas começaram a ganhar o direito de excluir alguma dessas verbas, outras por muito tempo foram discutidas e ainda hoje são, mas basicamente o tema, de maneira simples, eu vou me aprofundar um pouco mais, funciona dessa maneira. Para que a gente possa entender toda essa controvérsia, por que essa situação ocorre e por que ela não deveria ocorrer, por que o INSS, que hoje é subordinado à Receita Federal, exigia e ainda exige de algumas verbas que sejam inclusas elas aí na base de cálculo do INSS, mesmo que não sejam destinadas a retribuir o trabalho. O que diz a lei deveria ser só aquelas destinadas a retribuir o trabalho, que constassem na base de cálculo do INSS. Para a gente entender essa controvérsia, eu vou trazer aqui a Lei 8.212 de 1991, ela que dispõe sobre a Seguridade Social, e no seu artigo 22 ela estabelece o seguinte, vou ler aqui para a gente entender. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de 20%, isso no inciso 1º, sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços destinadas a retribuir o trabalho, muita atenção nessa frase, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sobre a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Pessoal, parágrafo extenso aqui, eu lendo para vocês, mas é para a gente entender que em nenhum momento nesse parágrafo, a lei estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, o INSS, que ela deve ser composta aí por verbas destinadas a retribuir o trabalho, verbas indenizatórias, compensatórias, não habituais, não consta isso. Nesse parágrafo foi responsável por dar essa diretriz da cobrança. Então, o INSS, que hoje, como eu falei antes, é subordinado à Receita Federal, então é o fisco, ignorava esse dispositivo e cobrava das empresas todas essas verbas destinadas ao trabalhador, independente de serem destinadas ao trabalho ou não. Então, assim, não há nenhuma dificuldade de entender o que diz a lei. Não devem ser incluídas essas verbas, só as verbas destinadas a retribuir o trabalho que devem constar da base de cálculo, mas o fisco espertamente cobrava como se essa regra, de uma forma que ela interpretava a seu favor. Então, isso acabou gerando aí toda essa controvérsia, o assunto foi parar no judiciário,
né, as empresas começaram a buscar os seus direitos e como existem muitas verbas, né, dessas que não deveriam ser inclusas na base de cálculo dos mais variados tipos, não são todas, né, que as empresas têm ganho na justiça para excluir, mas muitas, eu vou falar algumas para vocês hoje, aí já existem decisões judiciais, né, já existe amparo para que sejam então retiradas da base de cálculo do INSS, gerando aí então uma economia e também o direito de ressarcir valores pagos, né, em relação a isso nos últimos 5 anos, trazer de volta esses valores que foram pagos a mais para o caixa da empresa. Vamos falar um pouquinho agora sobre as empresas potenciais para a realização desse trabalho, né, para entrar na justiça e buscar esse direito. Bom, todas as empresas têm esse direito, à exceção das empresas do Simples Nacional, tá? Que o recolhimento deles é diferenciado, já não ocorre esse problema. Mas nas empresas do lucro real, lucro presumido, elas possuem então esse direito aí de buscar o judiciário e pleitear o direito de excluir essas verbas que não são destinadas a retribuir o trabalho para a exclusão da base de cálculo, né? Como eu falei, gerando economia, os valores a ressarcir, etc. Então, pessoal, todas têm o direito, né? Mas obviamente aquelas que têm uma quantidade maior de funcionários, supermercados, construtoras, empresas de call center, né, que fazem ligação, cobrança. Essas empresas, elas além de ter um alto número de funcionários, elas têm geralmente um alto turnover, uma rotatividade muito grande. Então troca os funcionários, gera as demissões, gera aí a questão do pagamento das verbas, né? Então essas empresas elas têm um potencial de maior recuperação em relação a esse trabalho, né? O ganho delas vai ser maior, obviamente pela quantidade de funcionários e pela rotatividade. Não significa que empresas menores não possam realizar o trabalho, né? Mas obviamente, como eu disse, o resultado aí vai ser menor quando comparado às grandes empresas, né? Então existem ainda hoje muitas grandes empresas que não possuem esse trabalho, então, por mais que ele já seja conhecido, ainda por algum motivo não aplicaram, né? Então deixando aí um dinheiro na mesa, um dinheiro para trás, que pertence a elas, né? E isso quem tem falado é o judiciário, através das suas decisões aí judiciais. Então, buscando aí esse direito, essas empresas podem obter a liminar para começar já a tirar da base de cálculo daqui para frente, né, essas verbas e também buscar então essa restituição referente aos últimos 5 anos. Algo que eu também gosto de falar, envolvendo a recuperação de créditos tributários, né, independente da matéria, não só essa que eu estou conversando com vocês hoje, mas quando o processo transita em julgado, quando esses créditos voltam à caixa da empresa, eles servem aí para ajudar a pagar os tributos que vencem todos os meses, né, o recolhimento. Então, tem esse diferencial também, é um trabalho sempre muito proveitoso. Eu vou falar aqui algumas verbas então, né, que são discutíveis, que a empresa que paga pode estar entrando na justiça, né, e discutir a exclusão da sua incidência na base do INSS. É um rol exemplificativo, vou colocar algumas na tela, mas existem várias outras, tá pessoal? Mas, por exemplo, o auxílio doença, o aviso prévio indenizado, né, o auxílio alimentação, o STJ já decidiu, já julgou esse assunto, né, então já é um assunto de certa forma consolidado no judiciário, então a empresa busca esse direito, né, consegue o reconhecimento. Há verbas inclusive reconhecidas pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, já se tem aí a diretriz de o fisco não questionar, né, a exclusão dessas verbas da base do INSS, como o auxílio creche, o abono indenizatório pago com base em acordo coletivo, auxílio alimentação e muitas outras, né? A própria Lei 8.212 de 91, no artigo 28, traz mais uma hipótese aí de verbas que podem ser discutidas, né? As férias indenizadas, indenização por demissão sem justa causa, dentre muitas outras. O rol ele é muito grande, é só um exemplo aqui para vocês terem uma noção de quais são essas verbas, né, que podem aí ser levadas à justiça para discussão, para fazer essa exclusão. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou falar da necessidade de judicialização. É algo que é uma postura do nosso escritório que a gente tende a adotar, alguns profissionais pensam diferente, né? Eu os respeito, mas prezando sempre pela segurança do nosso cliente. E isso eu deixo para você também, que é meu colega advogado, que atua na área tributária. Esses vídeos que a gente fazem são destinados sempre aos colegas também, né? E eu penso que a necessidade de judicialização é algo muito importante nesse caso. Não fazer o procedimento sem que haja uma autorização judicial, porque ainda há muita controvérsia. Há várias situações, eu vou comentar aqui, de que o fisco fala que já concorda, mas continua se defendendo nos processos. Então, existem algumas verbas que são ditas como aceitas já de maneira administrativa, ou seja, apresenta um cálculo na Receita Federal, né, dos valores aí que foram indevidamente recolhidos e consegue aí a restituição. Porém, na verdade, né, os fiscais e auditores da Receita Federal que atuam em campo,
e não reconhecem esse direito, né, muitas vezes contra a lei, contra a jurisprudência e até mesmo o entendimento da sua própria procuradoria. Existem algumas verbas ali que eu falei que são reconhecidas pela procuradoria, mas não é incomum a gente encontrar, né, em processos judiciais, em defesas, a própria procuradoria se defendendo, falando que não deve ser inclusa. Então existem, né, muita controvérsia sobre esse assunto ainda. Então eu acho um pouco inseguro, considero um pouco inseguro realizar os procedimentos sem que haja decisões judiciais, independente de para qual seja a verba. O exemplo do STF é um recente, né, um entendimento que mudou. Vou falar depois sobre isso. Mas só para embasar isso que eu estou falando para vocês, gente, vamos ver aí um trecho, né, de um artigo publicado no Valor Econômico 2014. A Receita Federal entende que o aviso prévio indenizado não trabalhado integra a base de cálculo das contribuições sociais recolhidas ao INSS. O entendimento é contrário ao da primeira sessão do STJ, que em fevereiro julgou o tema por meio de recurso repetitivo. Colocando a notícia aí na tela para vocês. Então, por mais que haja, nesse caso, até o entendimento do STJ, tá? E existe numa solução de consulta da Receita, número 1004, publicado no Diário Oficial da União, existe então o risco, mesmo após aí o STJ já se pronunciar sobre o assunto, né, há muitos anos, de a Procuradoria não aceitar, né, por algum momento. Isso gera até uma insegurança jurídica muito grande, porque no nosso país isso é comum, e por exemplo o artigo 19 da Lei 10.522, né, um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela diz que recursos repetitivos ou com repercussão geral julgados não devem mais ser alvo de disputa pelos órgãos fiscais. A própria Receita fala que se o STJ decidir um assunto como esse, que eu comentei aqui para vocês, né, em relação ao aviso prévio indenizado, ela não deveria mais questionar, né? E saiu essa notícia do Valor Econômico e de acordo aí com o entendimento, né, na Receita à época de que ela não seguiria, né, o que decidiu o STJ, ou seja, gerando uma insegurança jurídica. Então é por isso que a gente fala que mesmo que com a possibilidade de fazer o processo de forma administrativa, né, alguns se arriscam e fazem até de forma autônoma, né, autocompensação dentro da contabilidade da empresa, tudo isso não está embasado por uma decisão judicial. Então o ideal é procurar o judiciário, né? Faz o trabalho, faz o levantamento, procura a justiça para aí sim obter o direito, né, amparado numa liminar, amparado num processo judicial transitado em julgado, porque é muito mais difícil haver qualquer questionamento e qualquer risco para a empresa em relação a isso. É um exemplo legal, recente, o STF, legal não, né, pessoal, mas é só para a gente entender o que eu estou falando aqui. O STF decidiu, foi um julgamento, considero triste, né, uma perda para os contribuintes de algo que já estava consolidado, que é a contribuição previdenciária patronal, né, a incidência aí que incide no terço de férias, algo que o STJ já tinha decidido, que já era amplamente aí, assentado, né, na jurisprudência, e o STJ julgou isso, né, recentemente, agora em agosto, e mudou de ideia. Então, olha só, para as empresas que se arriscavam a fazer isso de maneira administrativa, né, sem uma decisão judicial aí transitada em julgado, o risco com certeza para quem já fez pode ser muito maior, muito pior para quem até for insistir em fazer daqui para frente. Então, é isso que eu digo para vocês, esse é o trabalho, né, do INSS sobre verbas indenizatórias, finalizando aí com essa dica, né, de sempre judicializar, sempre procurar um amparo da justiça, né, para ter a melhor proteção sempre.